Bonitos, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui. Semana passada a gente falou sobre o sistema imunológico e agora a gente vai ver mais especificamente as defesas do corpo, beleza? Então, quando a gente fala em defesa, a gente já pensa o quê? Nos soldadinhos aí, protegendo nosso corpo contra invasores, seja eles de qualquer tipo. E aí, quando eu falo de defesa do organismo, eu tenho que definir o que é essa defesa. Então, são barreiras protetoras no corpo humano que servem para impedir ou dificultar a entrada de micro-organismos patogênicos. Lembrando que micro-organismos patogênicos são aqueles que causam doenças ou vão causar qualquer tipo de prejuízo para o nosso corpo. E aí, quando eu falo dos agentes patogênicos, eu tenho que falar dos agentes invasores. Os principais deles são vírus e bactérias. Tem os fungos também. Tem exemplo aqui do grão de pólen. Então, pessoal, essa galera aqui é o que entra para arregaçar, para acabar com a gente. Mas aí tem uma coisa, a gente também não é fraco, né? Então vem um vírus, menos pro corona, que a gente não conseguiu ainda, mas a gente tem os vírus, os bactérias, fungos e grão de pólen, qualquer outra coisa que vai entrar no nosso corpo, mas para ele conseguir chegar lá, ele tem que enfrentar pelo menos 3 linhas de defesa, ok? Então, você passa, o agente patogênico, ele passa por 3 linhas de defesa até então ele conseguir causar um prejuízo para o nosso corpo. E aí a primeira linha de defesa é chamada de barreira físico-química, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, mas inclui as peles, a mucosa, os pelos, o muco, o sebo e a microbiótica. A segunda linha de defesa é chamada de imunidade inata, não específica, que é quando o corpo reconhece um agente estranho, né, um invasor estranho, e aí ele vai fazer a reação inflamatória, e aí o que acontece? Você pode ter febre, você pode ter algum tipo de reação no seu corpo para poder eliminar ele. E a gente tem o que é chamado de fagocitose, que é quando a célula, ele basicamente engole aquele corpo estranho, ele vai fazer a digestão daquele corpo estranho. Então, ó, repara aqui, ó, tá como se estivesse entrando, ele tá engolindo esse corpo estranho, que no caso seria o micro-organismo patogênico, e depois ó, ele tá destruindo e liberando o micro-organismo destruído. A terceira linha de defesa é chamada de imunidade específica, que aí já entra a produção de anticorpos, o anticorpo já vai trabalhar para poder destruir aquele ser estranho. E se por acaso ele conseguir passar dessas 3 linhas de defesa, aí sim a gente começa a ter problemas no nosso corpo. Por incrível que pareça, o coronavírus está passando reto disso aí. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui. Primeira linha de defesa são as barreiras químicas, mecânicas e reflexos. Então, olha só, exemplos de barreiras químicas. O suco gástrico do estômago, que é o ácido clorídrico, ele é muito ácido, então se você comer alguma coisa ou passar pela sua boca ou respiração e cair no estômago, ele vai ser destruído pela acidez do estômago. A gente tem aqui ó, as lágrimas, a secreção nasal e o sebo. Então, são barreiras químicas. A gente tem as barreiras mecânicas, que é a própria pele. A pele funciona como uma própria barreira para poder impedir a entrada das substâncias. Temos as mucosas, os pelos e os cílios. A gente sabe aí ó, que os cílios ajudam para poder prevenir com que coisas entrem no nosso olho. A sobrancelha também está aqui para poder ajudar. O nosso próprio pelo do braço, ele ajuda a gente a fazer isso. E exemplos de reflexão, o vômito, que é quando você tem aquela projeção de alguma coisa que está no seu estômago, você coloca para fora, o espirro e a tosse, sempre de dentro para fora, ok? Segundo a linha de defesa, a gente tem febre, inflamações, células que realizam a fagocitose e células exterminadoras naturais. Então, ó, se uma substância estranha ou um micro-organismo consegue passar pela primeira linha de defesa, então imagina que ela já passou pela primeira linha, e penetrar no corpo, terá de enfrentar a segunda linha de defesa. Ela é formada por células que realizam fagocitose, é como se fosse uma digestão, e que estão espalhadas pelo corpo. Além disso, o processo como aumento da temperatura do corpo, então, às vezes, algum vírus ou algum agente, pelo fato de você aumentar a temperatura, ele começa a degradar, ele começa a passar por um processo de destruição, por isso que a gente tem febre. Além de a febre ser um aviso pra gente de que a gente está com algum problema, a gente tem as inflamações também que causam. Então a gente fala, tá com garganta inflamada, tem alguma coisa aqui que está sendo atacada pelo nosso corpo porque está causando algum prejuízo, ok? E a terceira linha de defesa, talvez seja a mais importante de todas, não desmerecendo as outras, mas agora é efetiva mesmo, são chamados de glóbulos brancos, que são os leucócitos e os anticorpos. Então, é realizado por células e proteínas especializadas contra determinados micro-organismos e algumas substâncias. Então, ela é bem específica, porque se você não tiver um anticorpo contra aquele micro-organismo ou contra aquele agente patogênico,
o seu corpo vai ter que começar a produzir rapidamente para poder combater ele, ok? Então elas são capazes de reconhecer os agentes estranhos e agir diretamente sobre eles, bem específico, ok? E aí, pessoal, opa, pulou um pouquinho aqui. Quando a gente fala das células da terceira defesa, a gente tem que falar dos anticorpos. Então, olha só, os anticorpos são as proteínas, né, são tipos específicos de linfócitos, lembra que a gente estudou semana passada os linfócitos, e são produzidos pelos chamados linfócitos B. Então, eu tenho lá um linfócito B, ele vai produzir um anticorpo. Repara que essa chavezinha aqui é um anticorpo. Esse anticorpo é extremamente específico quando ele atinge um antígeno. Meu Deus, mas o que é um antígeno, tá? Antígeno é qualquer coisa que entra no seu corpo e que não é reconhecido pelo corpo. Então, se entrou uma poeira, se entrou uma pedrinha, se entrou um vírus, uma bactéria, isso vai ser chamado de antígeno. Tudo aquilo que é um corpo estranho para o nosso corpo é chamado de antígeno. E repara que ele tem que ser bem específico para poder encaixar naquele antígeno, para poder atacar aquele antígeno. Então, a gente tem dois exemplos aqui, ó. Esse linfócito B aqui de cima com a chavezinha redonda e esse aqui com a chavezinha quadrada. Esse aqui não atua no antígeno de cima e esse de cima aqui não atua na bactéria de baixo, não atua no antígeno de baixo, ok? Então, eles são bem específicos. E aí, pessoal, além do linfócito B, que é o que produz anticorpo, a gente tem o linfócito T, que é muito importante saber. Primeira coisa, eles são formados lá no timo, lembra do órgão que a gente viu semana passada? Eles não vão produzir anticorpos. Então, olha só a diferença bem grande entre eles. Enquanto um produz o anticorpo, o outro não produz. Mas eles têm a capacidade de reconhecer o corpo estranho e eles vão ativar os linfócitos B. Então, eles vão atuar em conjunto com funções diferentes. Os linfócitos T vão reconhecer a presença de um corpo estranho, eles vão lá no linfócito B e vão falar assim, olha só, você tem que produzir um anticorpo assim, assim, assim. Aí o linfócito B vai lá e produz o anticorpo de acordo com o antígeno que está entrando. Então, eles têm ações diferentes, têm funções diferentes, mas eles atuam em conjunto, ok? E aí, quando eu falo disso, eu tenho que falar sobre a AIDS. Por quê? Porque a AIDS vai lá no linfócito T e vai destruir o linfócito T. Porque olha só, o que significa a palavra AIDS, que na verdade está em inglês, tá? Mas significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, você tem um problema no seu sistema imunológico que foi adquirido. Você não conseguiu isso naturalmente, você conseguiu isso de uma outra forma. Não saiu criando no seu corpo do nada, você adquiriu essa doença. Então vamos lá. Como que funciona a infecção por HIV? O vírus ele vai entrar no corpo e vai atacar os glóbulos brancos, que são os linfócitos do tipo T4, importantes na defesa imunológica do organismo. Essa situação pode se prolongar por meses ou por anos, sem nenhum sinal aparente da doença. Então, você pode contrair o HIV e nunca desenvolver nada, mas também você pode desenvolver isso em dias, meses, semanas, depende. E aí é o seguinte, o organismo que está infectado pelo HIV, mas a doença ainda não se manifestou. Você está lá com HIV, mas não manifestou a AIDS ainda. Quando a pessoa sofre, quando ela está em infecção, são chamadas de soropositivos, porque elas têm a presença do vírus, ou assintomáticos, e podem infectar outras pessoas. Então, se você tem o vírus HIV no seu corpo, você pode infectar outra pessoa. E aí é o seguinte, depois que você contraiu o vírus, e aí o vírus pode vir a se tornar a doença. Quando ele vem a se tornar a doença, aí sim a gente passa a chamar de AIDS. E aí o que a AIDS vai fazer? Ele vai destruir os seus linfócitos T, ele vai atacar os seus linfócitos T. Então imagina o seguinte, que você contraiu a doença e você agora não tem mais linfócitos T, porque a AIDS está lá batendo martelo em cima do linfócito T. Então o seu corpo, ele não tem mais aquela célula que vai reconhecer um corpo estranho e vai falar assim pro linfócito B, linfócito B, produz esse anticorpo aqui porque tem esse cara estranho aqui entrando no nosso reino aqui, que é o nosso corpo. E aí, o que vai acontecer? O seu corpo vai ficar vulnerável a doenças. E às vezes é uma doença muito simples, que seu corpo podia combater aquela doença, mas como ele não reconhece a doença, como é que ele vai combater uma coisa que ele não sabe nem o que falar? Porque seu linfócito T não está funcionando. E aí é o seguinte, diferente do que muitos pensam, não é a AIDS que provoca a morte no indivíduo. Então você não vai falar assim, fulaninho morreu de AIDS. Não, fulaninho morreu de gripe, mas ele tinha AIDS, então o corpo dele já estava, o sistema imunológico dele já estava prejudicado, e aí a gripe se tomou proporções muito maiores do que ela geralmente toma, porque seu corpo defende contra isso. Mas como ele tinha AIDS, a AIDS destruiu o sistema imunológico e ele não tinha como se defender contra aquela gripe, ok? Então, diferente do que muitos pensam, não é a AIDS que provoca a morte do indivíduo, e sim as doenças oportunistas. Oportunistas por quê? Porque eles vão entrar no nosso corpo e vão causar a destruição dele porque a AIDS destruiu o sistema imunológico, ou seja, porque ela prejudicou o sistema imunológico. E já que o organismo não está forte o suficiente para se defender sozinho, seu corpo não tem sistema imunológico, não tem defesa, e aí a AIDS vai lá e faz o quê?
prejudica mais ainda. Na verdade, AIDS não. Outra doença oportunista entra e aí acaba com tudo, ok? E aí, pessoal, eu vou fazer só uma chamadinha aqui, porque a gente comemora, não, a gente usa, né, para poder lembrar as pessoas o mês de dezembro. E o símbolo da prevenção contra a AIDS é esse lacinho vermelho aqui, porque muitas pessoas sofrem preconceito contra isso, ok? A pessoa fala, eu tenho HIV, eu sou soro positivo, e aí as outras pessoas acham que não posso nem chegar perto, porque senão eu vou contrair a doença também. Então, o dezembro vermelho é um mês que é utilizado para poder fazer o combate em relação a essa doença, para fazer os flyers que vão informar sobre como você deve se proteger, como que você pega, como que você não pega, e é disso que eu vou falar agora, mitos e verdades sobre a AIDS. Isso aqui, é distribuído pelo Ministério da Saúde, ok? Não foi eu que falei, foi o Ministério da Saúde. Então, assim você pega com transfusão de sangue contaminado, então se você pega uma agulha e compartilha a agulha com outra pessoa e essa pessoa tiver com a doença e você injetar em você mesmo, então você vai ter problemas para poder... você vai se contrair a doença. Se você pegar um sangue que está contaminado e fizer uma transfusão para o seu corpo, tá precisando de sangue, aí você vai lá no hospital e, obviamente, isso não vai acontecer, tá, pessoal? Porque o que acontece? Quando você vai fazer a transfusão de sangue, para você fazer a doação de sangue, você passa por uma série de perguntas e respostas, por uma série de baterias de exame antes daquele sangue ser disponibilizado para a doação. Se por um acaso você doou sangue e eles vão fazer o exame, eles descobrirem que tem algum tipo de doença que pode ser transmitida, eles vão descartar aquele sangue, ok? Mas vamos supor que você faça uma transfusão de sangue aí ilegal, não sei o que vocês estão fazendo aí, mas fazer uma transfusão de sangue ilegal, a pessoa pode se contaminar. Passa da mãe para o filho durante a gravidez. Pessoal, isso é se uma pessoa não for tratar seu HIV. Então, por exemplo, assim, eu tô grávida, aí eu sei que eu tenho HIV. No primeiro momento que eu descobri que eu tô grávida, se eu falar com o médico, olha só, eu tenho HIV, mas eu tô grávida, ele vai tratar minha gravidez de uma tal forma, de uma tal seriedade, que eu tenho 99% de chance de não passar a doença pro meu filho. Mas se eu largar e ficar de qualquer jeito, eu vou com certeza transmitir a minha doença para o meu filho. Então, vale muito da questão de você tomar cuidado. Outra coisa, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. É o caso das agulhas, que você vai compartilhar com pessoas que são que têm, né, a doença. Uma outra coisa que também não está aqui é sexo sem preservativo. Não importa o tipo. Se for anal, vaginal, oral, tudo que alvo no final, você vai contaminar. Se você não estiver com preservativo, você vai pegar. Não adianta tomar anticoncepcional, porque não ajuda de nada em relação a isso. Só vai se proteger se você estiver usando preservativo. Em outras palavras, estiver usando camisinha, ok? Assim não pega. Sexo desde que se use corretamente a camisinha. Masturbação a dois. Beijo na boca ou no rosto. Se você beijar alguémzinho aí, você não vai pegar AIDS, tá? Pode ficar tranquilo. E suor e lágrima. Então significa que você pode conviver naturalmente com uma pessoa que possui HIV, desde que você não faça essas coisas aqui e, claramente, use camisinha para poder fazer sexo, ok? Fora isso, você pode ter uma vida normal com uma pessoa que tem a doença. Continuando aqui, para poder voltar lá, para poder fechar a parte da imunidade específica, eu tenho aqui, imunidade específica, que é a parte dos anticorpos. Então, eu tenho as naturalmente adquiridas. E eu tenho dois tipos, a passiva e a ativa. Então, vamos lá. Imunidade específica são os anticorpos que são naturalmente adquiridos, ou seja, o próprio corpo faz isso. A passiva, os anticorpos são passados da mãe para o filho. Então, sua mãe, quando estava grávida lá, falou, toma, filhinha, aqui os anticorpos para você se proteger quando você vier esse mundo cruel. Então, pessoal, são anticorpos que são passados de mãe para filho por meio da placenta ou da amamentação. Então, a mãezinha foi lá, quando estava gravidinha de vocês, falou, toma aqui esses anticorpos para você se proteger. Outra coisa também, naturalmente adquirida, mas do tipo ativa. Como assim? Eu fui lá, peguei uma doença. Aí meu corpo produziu anticorpo, meu corpo foi lá, se combateu aquela doença, agora meu corpo já decorou que se você tiver aquela doença, tem que produzir anticorpo do tipo X. Então, ocorre pela exposição a micro-organismos, você já foi exposto à doença, contraindo a doença, e após a cura da doença, o corpo fica imune a ela. E isso, claro, que se você considerar que a doença não vai mutar. Então, qual que é o problema, por exemplo, da AIDS? Você não consegue produzir porque a AIDS muta, ela fica mudando de formato, a estrutura dela vai mudando ao longo do tempo, então seu corpo nunca está protegido. Mas, por exemplo, se você toma hoje vacina contra o tétano, lá, vamos supor, você pegou tétano, não vai nem poder falar da vacina ainda, pegou tétano. Aí, seu corpo foi lá,
adquiriu a doença e ele combateu aquela doença. Depois disso, seu corpo vai ficar protegido, porque ele já tem gravado na memória dele, lá no HD dele, que o tétano é produzido assim, 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 e você precisa fazer um anticorpo assim, 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 ok? Então, depois que você pega a doença, você cria uma memória para aquela doença. Uma imunidade específica agora artificialmente adquirida. O que é isso? É quando você produz fora do corpo e injeta no corpo, ok? Então, ocorre por meio da inserção de anticorpos recebidos de um doador em resposta a um antígeno específico, como, por exemplo, o soro. Eu vou falar sobre soro e vacina. E aí o passivo é o soro e o ativo é a vacina. Eu vou explicar a diferença entre soro e vacina, porque é muito, muito importante. Inclusive para usar na vida de vocês no dia a dia. É muito importante saber a diferença entre soro e vacina para vocês brigarem com o médico e falar eu quero soro, eu não quero a vacina. Ou eu quero a vacina, eu não quero soro. Ok? Então vamos lá. Diferença entre vacinas e soro. Primeira coisa eu vou falar das vacinas, porque você já conhece. E é o seguinte, vacina é uma substância produzida com bactérias ou vírus, ou seja, uma parte deles, que estão mortos ou enfraquecidos. Então você pega lá o antígeno, que está morto ou quase morto, e introduz no corpo humano. Então a vacina, ela vai provocar uma reação, ou seja, uma imunização, vai fazer com que o sistema imunológico fique ativo. Então você joga lá dentro do seu corpo o vírus ou a bactéria morto ou quase morto, você vai ativar o seu sistema imunológico e vai promover a produção de anticorpos contra aquela substância. Então, olha só, se você está saudável, você injeta uma coisa lá que vai causar uma doença, só que ele está enfraquecido. Por que ele tem que estar morto ou enfraquecido? Para poder o seu sistema imunológico ter força para criar um anticorpo e combater aquele agente. Ok? Dessa forma, a vacina prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa agir com força e rapidamente. Ou seja, você toma isso para você, eventualmente, se você vier a pegar a doença, o seu corpo já está preparado. Então você tem que estar bem para você poder criar um anticorpo para, se você, em algum momento, for exposto àquela doença, o seu corpo já está preparado para poder combater aquela doença, ok? Então a vacina, ele é utilizado a longo prazo, ok? É uma resposta demorada, porque você utiliza isso a longo prazo. Assim, a doença não se desenvolve, ou em alguns casos se desenvolve de forma branda, ou seja, levinho. Você pega um resfriadinho, um negocinho assim, começa a sentir os sintomas, mas seu corpo rapidamente ele já começa a combater aquela doença e você fica livre dela. Então, ó, vacina é preventivo. Você faz isso para se prevenir de futuramente você vir pegar uma doença, ok? Agora a gente vai para o soro. Qual é a diferença do soro para a vacina? O soro, ele não tem poder de prevenção. Você não vai tomar soro para se prevenir daqui a 1, 2 anos. Mas ele tem um poder de cura. Imagina o seguinte, você resolveu dar um passeio lá na floresta. E aí uma cobra, ele foi lá e te mordeu. Lembrando que cobra dos dentinhos foi lá e injetou um veneno no seu corpo. Se você já foi contaminado pela cobra, você vai tomar uma vacina para poder esperar o seu corpo a longo prazo produzir anticorpo. Você vai morrer no meio do caminho e não vai conseguir. Então o que você faz? Você fala assim, ó, moço, eu quero um soro antiofídico. O nome é soro antiofídico. Por quê? Porque o que vai ser aplicado no seu corpo? Não vai ser o agente morto ou quase morto. Você vai aplicar já o anticorpo contra aquela doença. Então, nesse caso, o produto a ser aplicado no nosso corpo são os próprios anticorpos, não sendo necessária a produção dessa substância pelo organismo. Ao invés de você fazer o seu organismo passar por todo o processo de, olha só, vamos produzir aqui um anticorpo tal, você fala assim, toma isso aqui e resolve esse problema agora. Então, o soro é uma ação imediata, a resposta é imediata. Você toma para você combater diretamente aquela doença que está acamando seu corpo, ok? Em virtude dessa característica, dizemos que se trata de uma imunização passiva. Por que é passiva? Porque o soro não vai ficar lá para sempre no seu organismo. Ele vai durar durante um período de tempo, dependendo da quantidade que você injetar. E assim que você acabar, esses anticorpos não vão ficar ali. Aí depois você vai ter que tomar lá a vacina para poder fazer com que o seu corpo venha adquirir aquela memória em relação àquela doença. Mas como você precisa de uma ação imediata, de uma situação imediata para resolver o problema, você vai lá e toma o soro. Se for uma questão a longo prazo, para você vir a prevenir, você tem que tomar a vacina. Entendido a diferença entre soro e vacina? Vacina, longo prazo, soro, resposta imediata. Vacina, imunização ativa. Soro, imunização passiva. Entendido isso? Espero que sim. Beijos.